Deixa eu voltar aqui a gravação. Então, gente, lá, bom dia. Nós vamos trabalhar hoje, gente, 4 tópicos muito importantes que vocês vão ter conhecimento. Tá? Vamos trabalhar o perfil dos profissionais de eventos. Né? Então, qual é esse perfil? Qual a importância da pontualidade, a avaliação do profissional, características necessárias para o profissional de eventos, o mestre de cerimônias ou cerimonialista, que são coisas diferentes. E aí a gente vai entrar no outro tópico, normas para precedências. São ordens, né? E o que é precedência? História, critério para uso de precedência. E aí tem precedência das autoridades, que é uma coisa que mas muita gente desconhece. Aí a gente fala introdução e ordem de precedência. E vamos entrar nos símbolos nacionais, né? A bandeira, hasteamento da bandeira, ordem geral de precedência da bandeira e providências. Que depois vocês vão ver que a gente vai continuar. Aí temos o hino nacional, ordem geral de precedência para a organização das mesas, isso nos próximos encontros. Então, gente, dia 30, a gente encerra toda essa parte desse curso, lembrando que a gente vai ter outro material lá na frente, né? Deixa eu ver aqui. Não, vamos até fevereiro, desculpa. Né? A gente encerra dia 13 de fevereiro, que é onde que vocês vão apresentar um trabalho aí bem legal, tá? Então, vamos lá? Alguma pergunta alguém gostaria de fazer? Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos lá, tá? Então, continuando, né, falando o perfil, então, nesta aula estudaremos como deve ser o perfil de um profissional para atuar na área de eventos, tá? Sabemos que na atualidade o mercado de trabalho está cada vez mais seletivo, o que não é diferente na área de eventos. Agora, passemos a estudar quais são as características que deve ter um profissional para atuar na área de eventos, né? Que é uma coisa muito importante, tá? Então, para Maria Lúcia Petega, 2002, o profissional deve ter discrição, compromisso ético, saber contornar situações. Então, alguém, tá, deixa eu só terminar aqui, aí eu volto para cá. Ser tranquilo ou parecer ser, não se expor nas cerimônias, conquistar a confiança total da pessoa que trabalha. O que quer dizer? Esse profissional ele tem que ter, ele vai ser um diplomata, ou seja, tentar contornar situações e não arrumar mais problemas. Então, vai ter momento que tem que ter controle emocional para resolver as coisas. Tá? E saber que vai ter setores que alguém vai falhar e você vai ter que tomar decisões muito duras, né, quem está comandando. Então, a responsabilidade do profissional em eventos abrange diversas atividades, como elaboração de convite, atualização de listas de autoridades, lembretes e comemorações de datas importantes, né? Lembrando, dependendo, organização e recepção a visitantes nacionais e internacionais, compra de presente para troca de cortesias, caso tenha, né? Reserva de aeronave, lembrando que isso aqui ele está falando no geral, não só no setor público, mas mesmo no setor público existem situações específicas, de sala VIP, hotéis de segurança. Portanto, deverá ter ainda excelente nível de relações sociais para facilitar o contato com diversos outros profissionais que serão contratados para a atividade do evento. Então, veja que não é uma coisa pouca, né? Do menor ao maior evento, tem pequenos detalhes, que esses pequenos detalhes podem prejudicar o evento todo, tá? A outra coisa que ele fala é a importância da pontualidade, que é uma coisa que, dependendo do evento do Brasil, é uma zona, né? Desculpa dizer esse termo. Há eventos no Brasil que parecem uma zona. Você marca um horário, se é 8, 9 horas, aí tem gente que vai chegar às 9h30. Uma sugestão, se você tem um evento para começar às 8 horas, mande o convite para a pessoa dizendo que começa às 7h30. Entendeu, né? Prever esse tipo de situação. Se o evento vai começar às 10 e começa às 9h30, e tem que começar às 10 horas. Com 10 minutos para cá, aí tem que ter muito cuidado. Tem eventos. Agora, sabemos que, às vezes, quando vem uma autoridade maior, que ele é que preside e está numa agenda muito pesada, aí o que acontece? Pode ter atraso de 2, 3 horas. Né? Infelizmente, não deveria, mas a gente sabe que há eventos que tem que ter aquela pessoa, ou problema de deslocamento, algum problema, e acaba o evento ele atrasando. É possível, tá, gente? Nada é impossível.
Mas a gente tem que começar a entender que tem eventos que dá para começar no horário e começa no horário. Por isso que você tem que ser sabido para mandar para a autoridade que começa 7h30. Agora, não atrase muito. Se você botou 7h30, começa 8, não fica atrasando muito, que eles têm uma agenda forte também, tá? Então, tem que ter cuidado para que isso não gere problemas para quem está no cerimonial, na organização. Mas é comum no Brasil eventos o cara fazer atrasos absurdos. Com raras exceções, a gente entende. Uma agenda de um governador, de um presidente, que ele vem de deslocamento, e isso demora, né? Então, se está marcado 10 horas e começa 11, pode começar meio-dia. São coisas excepcionais. Mas há casos que, tirando a excepcionalidade, dá para se começar. O problema é que muitas autoridades atrasam o dentro da universidade, que já sabe que começa atrasado, porque as pessoas que organizam não começam no horário. Tem que aprender a começar no horário, agora tem que deixar tudo pronto. Tá? É uma coisa que a gente tem que pensar nisso. Então, o profissional de eventos jamais poderá estar atrasado, mesmo que a pontualidade para o início dos trabalhos não seja pela excelência. Mas o importante é que o mestre de cerimônias ou o organizador, enfim, o profissional que irá tratar disso esteja no local com pelo menos 2 horas de antecedência para possíveis ajustes e verificações. Quem é o cerimonialista ou o mestre cerimônia, o organizador, gente, tem que estar lá antes para resolver todos os problemas que devem ser resolvidos. E aparece, porque alguém que foi delegado determinada coisa para fazer, ele negligenciou, tá? Tem que ter tudo com cuidado, né? Eu digo porque eu trabalhei muito tempo em jogos e a gente chegava 2, 3 horas com antecedência. O cara ia montar equipamento, ia testar para entrar tudo ok. E dava problema às vezes, mas a gente já estava lá, né? Já estava lá. O grande problema é que as pessoas acham que pode. O público que vai participar é o problema dele. Você vai chegar no horário, vai chegar depois. Mas quando começa no horário, as pessoas têm responsabilidade, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma transmissão online, pode até atraso, porque às vezes a conexão é ruim mesmo. Mas as pessoas atrasadas acontecem. Então, eu tenho que já prever para começar com 1, 2 pessoas e segue. A outra coisa é a avaliação do profissional, tá? Então, é importante lembrar também que todo o seu perfil estará literalmente em foco. As luzes do evento irão expor o profissional de evento para todos os presentes. Sua roupa, seus gestos, seu tom de voz, tudo será observado e passará pelo crivo dos questionamentos e julgamento público participante do evento. Muitas pessoas acham que ninguém está olhando. Olha tudo. O cara está olhando tudo que você imaginar. E as pessoas acham que não. Tá? Um erro que tem ali. Então, vai ter que ir melhorando aos poucos. Né? Então, o profissional de cerimonial será analisado pela sua capacidade de, com maior ou menor leveza, administrar problemas e fazer a figura principal, a que serve ocupar o maior espaço de destaque. Deve conformar-se, porém, com a realidade. Ao ator, caberá as palmas como recompensa pela virtuosidade. Ao profissional do cerimonial, nada mais sobrará diante do sucesso de um grande evento, senão a gratificante sensação do dever cumprido, ou seja, do evento ter sido realizado de forma satisfatória. Né? É fundamental que as pessoas que atuam na área de cerimonial realmente gostem do que fazem e que o faça com segurança, discrição e bom senso. A discrição não é somente nas roupas, maquiagem, perfumes e joias, mas também nos gestos, na voz e no formalismo. Né? Veja que ela traz uma coisa muito interessante nisso. Tá? Percebe-se pelo destaque dos autores a importância de um perfil discreto e organizado para atuar na área de eventos. O domínio de um idioma estrangeiro é fundamental, haja vista a necessidade de prestar informações para diversas pessoas que poderão vir de países estrangeiros. Destaca-se o idioma inglês e espanhol como ponto forte da situação, né? Isso é possível. Então, se eu também falo, eu tenho profissionais dessa área, me darão sustentabilidade no meu evento. Cuidado, profissionais são caros e as pessoas querem pagar de qualquer coisa. Claro que quando tem uma coisa que você vai ali e consegue, né? Mas tem que tratar os profissionais com muito cuidado e zelo. Porque você imagina se alguém que se chama de som, você briga com ele, o cara vai embora e você fica sem nada.
Então, tem que ter cuidado, controle, né, para trabalhar com isso. E depois se discute com ele o que é que houve falhas. Cuidado para discutir falhas durante o evento, né? Senão, se você tem uma pessoa que você perde, se você não tem como substituir a altura, gera problema. Então, característica necessária para o profissional de evento. Algumas atribuições necessárias para trabalhar em evento são, né? Aí ele vai dar algumas situações aqui. Opa. Vamos lá. Ter conhecimento do que se trata o evento, ter conhecimento de cultura geral, curiosidade permanente, desenvoltura ao falar, ter bom senso sempre, ser discreto em todos os sentidos, vestuário, postura, comportamento, acessório, perfumes, estar atenado com o que está acontecendo à sua volta, gostar de trabalhar em equipe, ter algum conhecimento administrativo, redação própria, por exemplo, ter boa expressão verbal, ser educado, ser prestativo, mas não servil, ser persuasivo, assumir a responsabilidade do que diz e faz, isso gera credibilidade. Tem gente que está dizendo que a culpa é dos outros, mas ele quer ser o chefe maior. A culpa é dele. Se alguém falhou, é porque não houve cuidado, ou a pessoa que estava não cumpriu, e você vai ter que assumir a responsabilidade. Ter o cuidado de não tocar nas pessoas enquanto fala com elas e ser proativo e não reativo. Então, tem que ter muito cuidado com o que essas pessoas, tá, gente? Elas fazem como organizador de evento. Vocês estão vendo que não é uma coisa simples, né? Apesar que muitas pessoas vão fazer críticas, ou por não conhecer, ou não visualizar alguns problemas, porque por mais que o organizador faça bem feito, há pessoas que vão lá e acabam prejudicando o evento. Por quê? Porque elas não tiveram compromisso com quem entraram. Ou de graça, ou pago, não importa. O nome dela também está em jogo. Elas vão perder a oportunidade. Eu, por exemplo, já fui a eventos e congressos que eu sabia que os organizadores fizeram tudo e quem era responsável fez a lambança, desculpa dizer esse termo, da recepção. Ela não cuidou da recepção. Ainda queria discutir. Eu digo, manda ela vir, que eu vou dizer a ela o que, que ela fez. Que ela não tinha a responsabilidade de estar com os monitores para dar recepção, para dar informação, e as pessoas nem sabiam onde é que eram. Acontece muito em evento acadêmico, que bota aluno, bota professor, e tem gente que vai com má vontade. E tem que saber que ele está em jogo o nome dele, o nome da instituição, o nome do evento, o nome do estado, às vezes do país, e se eu faço mal, isso gera problemas. Eu vou dar exemplo que eu já fui 2 vezes para Natal, para congressos, né, da minha área, e um deles foi no Instituto Federal e o outro foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Instituto Federal, gente, os meninos do ensino médio, toda a organização foi ótima. Eles sabiam informar onde é que era, davam informação, levavam. Na Federal já foi o contrário. Qual a grande diferença? É quem está lá comandando. Entendeu? Aí vamos lá. Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Mas se quiserem falar, pode abrir o microfone, eu vou botar no chat aí, sem nenhum problema, tá? Nós vamos entrar agora num mestre de cerimônias ou cerimonialista, que são 2 coisas diferentes, tá? Segundo Nunes, mestre de cerimônia é a pessoa responsável por apresentar e dirigir o encontro, mantendo o assunto dentro da pauta, ou seja, dentro do roteiro. Para a autora Lula de Arcanchi, o bom profissional de cerimonial é aquele que nunca surpreende com nada, evita e desfaz conflitos, assume todas as culpas, preserva sempre o nome da instituição e do seu líder, gera autoconceito e boa imagem da empresa, apresenta sempre soluções e ele não traz problemas. Tá? Então, vocês vão ter que entender que o mestre de cerimônias e o cerimonialista são coisas diferentes. O mestre de cerimônia, obrigatoriamente, tem que saber de cerimonialista, ser cerimonial. Ele tem que saber do que sim faz. Porque como é que ele vai conduzir algo que ele não sabe nem as precedências das mesas que a gente vai aprender aqui? Ele tem que saber, porque senão ele vai errar. Se precisar de ajuda, ele não sabe, então ele vai prejudicar. Né? Mas o cerimonialista é o cabeça pensante do evento e da organização ali, ou só daquele momento. Se ele falhar, ele começa a desencadear todo um problema para o evento, inclusive cai nas costas do cerimonialista, ou do mestre de cerimônias, perdão. Porque o que vai conduzir, o mestre de cerimônias que vai conduzir pode ser prejudicado até a imagem dele por erro do cerimonial ou
erro do organizador do evento. Eu já tive casos que eu fui ser convidado para ser mestre de cerimônia, um evento era 9 da manhã, me ligaram para ser 7h30. Eu perguntei, você dá para fazer? Dá. Eu sou mestre de cerimônia, já trabalhei cerimonialista. Tá tudo escrito certo? Tá. Quando eu chego lá, tudo cheio de problema. Eu dei uma contornada, mas a porrada sobrou para quem depois? Até o reitor brincou na época, né? Sobrou para mim. E eu disse, eu fui prejudicado porque você fez lambança aqui tem uma ordem e a precedência você trocou tudo. Tinha gente que apresentar, o palco não dava, ou tirava toda a mesa, entendeu? Que estava em cima do palco, que não cabia. Eu fui tentar contornar ali situações. Mas a culpa foi do organizador. Mas a bomba sobra para o mestre de cerimônia. Entendeu, né? A imagem dele é prejudicada. Eu ainda contornei muita coisa. Mas eu fui prejudicado porque minha imagem sobrou para mim. Eu faço os eventos. Se alguém falhar, a primeira coisa que as pessoas vão cair em cima é de você, que é o chefe. É o organizador do evento. Eles não querem saber o que você que falhou. Então, por isso, que tem que ter muito cuidado, né? Vamos lá. Agora vamos para o perfil do mestre de cerimônia. Atenção, hein? Agora vocês vão conhecer que, e tem isso? Tem, muito. Quando vocês foram aqui, quando a gente for na parte desse material e entrar no outro de protocolos acadêmicos, de veste, não sei de quê, aí você vai ver o que é rigorosidade. Não é tão fácil. Por isso que muitas empresas, que por mais que faz colação de grau de eventos acadêmicos, tem falhas grotescas. Aí vocês vão conhecer agora por quê. Primeiro, seguindo destas informações, relatamos a seguir o perfil esperado para uma pessoa atuar como mestre de cerimônia. Atenção, viu? Conhecimento técnico. O mestre de cerimônias deve ter o domínio das regras e normas que regem o quê? As solenidades. Tanto públicas, privadas e caráter social. Para tanto, é necessária uma constante atualização por meio de cursos de pesquisa na área. Deve ainda possuir uma boa bagagem de cultura geral, política, econômica, social e, por que não, ecológica. Aí eu pergunto, quantos mestres de cerimônias vocês conhecem que trabalham em empresas sem conhecimento disso? Faça uma pesquisa, converse com eles. Poucos sabem. Não estou falando de cerimonial de universidade, né, que já tem uma experiência do Palácio do Governo, do governo estadual, municipal, federal. Ali, meu amigo, só entra quem tem conhecimento de causa. Entendeu? É trabalho. Você imagina o cerimonial do governador, do presidente da República, do prefeito. Não é alguém que é da comunicação radialista, qualquer um, qualquer área, desde que ele tenha conhecimento técnico. E, infelizmente, pegue alguém que já presenciou. Quantos mestres de cerimônia vocês viram que, agora, depois que vocês vão conhecer as regras, eles descumpriram o regra que eles não sabiam? Eu vou dar um exemplo em um, na formatura da época do meu curso de Letras Espanhol, no curso regular. Eles foram colar grau, certo, gente? Foram colar grau. E quem foi dar o grau foi a pessoa que ia ser homenageada, que era o diretor do centro, que era professor do curso. Ele era o responsável da colação, o chefe da colação de grau. E eu era a segunda maior autoridade. Então, na precedência da mesa, existe regra. E tinha mais 3 professoras, né? No total, 5 pessoas na mesa. E a minha quer fazer, não, mas você fica na ponta para ficar bonita. Eu digo, me desculpe, minha senhora, mas a senhora tem que saber de regra, a senhora não sabe. Eu não posso ficar ali, porque existe uma precedência por lei. Ela ficou descabriada, caiu fora. Não é porque ela não sabia tecnicamente. Quando eu tenho um cerimonialista que não sabe de regra, gente, claro, porque tem evento que não contrata um cerimonialista, entendeu, né? Aí já é o primeiro erro. Quando alguém já conhece, é uma coisa. E quando contrata um mestre de cerimônia que nem sabe disso, pronto, aí a bagunça está feita. Eu já vi colação de grau de faculdade particular de alguém do cerimonial botar uma música do meio que tinha nada a ver e cantou na colação de grau. Quebrou tudo que protocolo que eu já vi na minha vida. Uma de Teresina aqui. Todo cheio de problema. A empresa errou feio. E depois eu disse, desculpa, vocês precisam se qualificar, porque vocês erraram aqui, foi absurdo. Não é o problema da música. O problema é que se ele ficasse no final, quando terminasse a descompor a mesa, ou colocasse a música na hora que fosse tirar foto, eles não fizeram isso. Eles quebraram o protocolo durante a fala.
E culpa também da faculdade que deixou essa porcaria cair. Ou seja, porque nem a escola técnica de trabalho de enfermagem tinha um protocolo. E eram pessoas que conheciam, a empresa conhecia, mas tem empresas que parecem contratar qualquer um. Tem profissional que é bom apresentador de rádio e TV, mas não tem conhecimento de causa. Precisa se estudar. Ele está falando muito claro aí. Hã? Vamos lá. Horário, questão de pontualidade. Está falando da cerimônia. Deve sempre chegar com, no mínimo, 1 hora de antecedência ao local do evento, independentemente dos atrasos em relação ao início da cerimônia. Coisa, aliás, muito comum em qualquer evento, infelizmente. Com essa antecedência, poderá checar pequenos detalhes do roteiro como um todo, visual e comportamento. Para a autora Maria Lúcia Betega, é preciso ficar claro que a função expõe o seu operador às luzes dos holofotes. Sua roupa, seu andar, seu gesto, seu tom de voz e a colocação de suas palavras estarão sendo analisadas, copiadas, questionados e julgados. Então, veja que isso é possível. Discrição. Betega diz que o profissional deve ter discrição com compromisso ético, saber contornar situações, ser tranquilo ou parecer ser, não se expor nas cerimônias, conquistar a confiança total das pessoas por quem trabalha. A descrição exigida para as atividades do cerimonial é incompatível com o desejo de se autopromover de quem quer que seja. Tá? Então, abordamos o perfil do profissional de evento, suas características, atribuições e quem pode ser mestre de cerimônias. Aí tem atividade que vocês vão fazer depois. Você gostaria de atuar como mestre de cerimônia? Você vai dizer se sim ou não, né? E se sim ou não, vai ter que fazer isso. Escreva nas linhas abaixo em que ponto você precisa melhorar para obter o perfil adequado e justifique. Se você fosse mestre de cerimônia, o que você tem que mudar? Entendeu, né? São coisas que a gente precisa ter conhecimento de causa. Agora eu abro para pergunta, gente. Alguma pergunta? Vocês sabiam que tinha tanta essa coisa no mestre de cerimônia? E olha que vocês vão saber as regras, tá? Tá só começando. E aí? Vocês acham que o mestre de cerimônia tem que saber tudo isso aí? Ou não? Maria Clara, Ana Gabriele, Maria Conceição, fica à vontade para abrir o microfone aí ou botar no chat. Oi, vocês estão aí? Cadê o povo? Será que foram para Brasília, vocês também aí? Nem sabia que vocês estavam em Brasília, aí foram de avião. Mas veja que uma cerimônia, a gente né, e a gente está capacitando os nossos aqui da UESP, é muito comum. É uma pena que tem pouca gente inscrita, tá? Mas é crucial. Veja que não é difícil isso aí, gente. É o tempo, você quanto mais está qualificando, pegando, vai fazendo, daqui a pouco vocês estão fazendo aí maratonas, né? Não só eventos curtos. Vamos agora para outro tópico, tá? O outro tópico vai falar de normas para precedências. Vocês vão saber o que de acha é precedência, viu? Nesta aula, estudaremos a questão da precedência, ou seja, o que é precedência? Quem chamar em primeiro lugar para compor a mesa diretiva. As normas descritas nessa aula encontram-se disponíveis no decreto 70.274, 70.274, 72, ó. Quantos anos já não fazem, né? E aí só vem algumas adequações. Então, cuidado, se alguém falar o que é precedência, queridos e queridas, não venham agora dizer que não sabe. O que é precedência é a ordem de chamada na composição de mesa ou de outras situações. E aí é muito rigoroso isso. O que é precedência? A palavra precedência vem do latim precedere, sentar à frente, de onde derivam passar na frente, sentar-se antes. Precedência é o conceito, a precedência é o conceito ou ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima do Estado. A medida que determina a ordem hierárquica de disposição das autoridades do Estado, de um organismo ou de todo o corpo organizado ou grupo social. De acordo com os Jean-Seres, ela é particularmente indispensável na administração, cujo objetivo essencial é o exercício do poder público. Então, atenção, que a precedência quer dizer a ordem de quem senta na mesa, quem deve vir primeiro. Vamos entender um pouco do histórico.
Por ser motivo de controvérsias, a precedência foi objeto de estudo em 1815, durante a Conferência de Viena, de onde partiu o primeiro regulamento a respeito do assunto. No Brasil, em 1903, houve o primeiro escrito a respeito de precedência, sendo o autor o Barão do Rio Branco, sendo o autor o Barão de Rio Branco. Em 1961, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas determinou a ordem de precedência definitiva entre os chefes de missão diplomática. Atualmente, o decreto 70.274, de 9 de março de 72, dita as regras a respeito de precedência no Brasil. Em 1979, sofreu algumas alterações pelo decreto 83.189, de 19 de fevereiro de 1979, que insere na ordem de precedência o novo estado do Mato Grosso do Sul. Para você ter ideia, né? E curiosidade, ainda que a ordem de precedência reflita os usos e costumes nacionais, bem como a organização pública interna, existem certos conceitos que são universais e de aceitação geral, principalmente aquelas que envolvem o corpo diplomático e, nos países de maioria católica, os representantes do clero católico. Desta forma, quando o corpo diplomático é convidado coletivamente, seu lugar é o primeiro, sendo obrigatório que permaneça todo coeso no mesmo lugar. Tá? Então, veja que existe. Né? Agora, vamos lá. Atenção aqui, que a gente vai entrar em algumas regras. Critério para uso da precedência. Segundo Nelson Spin, 1984, aí vamos ver. Critério de força. Tá? A tendência, através da história, de fazer prevalecer a precedência em razão da força de cada conviva, fosse ela individual ou de grupos, fez-se presente ao longo dos séculos. A própria história nos conta que não é fácil derrubar esse critério de seleção, sendo, portanto, utilizado nos esportes até na atualidade. Critério econômico. Sem dúvida, o poder econômico prevalece nas diferentes estruturas sociais, apesar de ser muitas vezes utilizado de forma acobertada por outros critérios de forma de seleção. Critério cultural, quesito muito utilizado para dar precedência, consiste em dar precedência para alguém em razão do seu conhecimento, apesar de muito contestado e em algumas situações é muito utilizado. Critério hierárquico decorre da convenção internamente adotada por uma estrutura determinada, seja de ordem particular ou pública. Critério anfitrião, o posicionamento do anfitrião como ponto de partida de uma precedência vem resistindo através dos séculos, como critério para a elaboração de uma lista de precedentes. Inclusive, princípio consagrado pelas normas do cerimonial público e ordem geral de precedência em vigor atualmente no Brasil, com o decreto 72. Critério de idade é um critério de seleção muito utilizado e validado pelo amparo legal do próprio decreto 72. Critério do sexo, em nossa cultura ocidental, a precedência é para as mulheres. Critério da antiguidade histórica, utilizado para unidades administrativas como países. É um princípio estabelecido também pelo decreto de 1972. Critério da antiguidade ou antecedência, a par do critério da antiguidade, tem-se outro que serve para alguns tipos de colegiado, bem como para representantes diplomáticos. Critério do interesse, este é o critério para a precedência entre os organismos internacionais adotados por esta ou aquela nação. Critério da ordem alfabética é um dos critérios mais práticos que traduz o amadurecimento das relações de pessoas. Isso em colações de grau, gente, você vê que é em ordem alfabética, né? Ou por curso em ordem alfabética. Critério honorífico, mediante esse critério, com o propósito de honrar alguém, é dada à pessoa a sua posição na ordem de precedência. O critério honorífico pode ser transitório ou momentâneo, em razão deste ou daquele evento, ou permanente por méritos definitivamente agregados à pessoa. E observação, os critérios para precedência podem sofrer alterações ou mesmo somar-se ou completar-se, dependendo da situação. Tá? Aqui está o exemplo. E ao lado vocês vão ver que tem alguns exemplos. Né? Está aqui o cerimonial, vamos ver. Em cerimonial, aprendemos como regra básica, segundo a ordem geral de precedência, que o convidado de honra ou autoridade mais importante presente, depois do anfitrião, fica sempre situado à direita deste. Entendeu, né? À direita. O anfitrião fica no meio e ele fica à direita. Lugar de honra. Por isso que quando a gente vai para as autoridades, quem é a maior autoridade? Depois dele, ele vai o mais próximo, para a direita e depois para a esquerda.
E aí vem já lá de trás, né? Mas vamos lá, certo? Seja a ocasião, almoço, jantar ou qualquer tipo de cerimônia, é uma forma de demonstrar deferência e consideração pela presença dele. O bom exemplo para elucidar o exposto foi o recente jantar oferecido pela Rainha Elizabeth ao ex-presidente Obama dos Estados Unidos. Na foto, o Obama está logo ao lado direito dela e esquerdo nosso, mostrando que essa regra também é usada pelos britânicos. Por isso que cada país existe sua regra, né? Pode ser que seja o contrário, tá? Mas por isso que cada regimento ele vai dizer como é o cerimonial. Vocês que viram no dia 1º, após o presidente da República, quando ele foi no Congresso, o cerimonial é do Congresso e não cerimonial, apesar que tinha um cerimonialista do presidente da República, né? Mas existia, tá? A mestre de cerimônias ou a cerimonialista do Congresso, que ela é que leva e dá todas as coordenadas. Vocês viram que tinha um do mestre de cerimônia para apresentação à guarda, né? Então, passar a guarda, vamos dizer assim, passar pelas Forças Armadas tem todo um procedimento, tá? Então, por isso que tem alguém dando todo o esclarecimento e tem alguém que comandava, ok? Se você trabalha com eventos, procure sempre adotar um ou mais desses critérios, pois a ausência deles pode acarretar dificuldade de relacionamento interpessoal. Por experiência, posso lhe dizer que organizar eventos é administrar vaidades. No meio acadêmico é o que tem, viu, meu bem? Tá certo? Já que todos se sentem importantes e querem chamar a atenção. Para solucionar esses conflitos que inevitavelmente surgem no ambiente de trabalho, procure estabelecer por meio de critérios um regulamento para a realização de eventos. Assim se evitará uma série de conflitos. Eu vou só contar um caso que aconteceu num evento em 2014, tá? Eu não era o mestre de cerimônias, eu não era o cerimonialista, eu estava apenas ajudando o evento e eu fui chamado a atenção, né? Acabou sobrando para mim. Eu depois expliquei, olha, eu não estou ajudando aqui. Nesta aula, estudamos sobre a precedência, vimos sua conceituação histórica e o tempo para aplicação. Eu vou ler aqui, depois eu explico a situação, tá? E atividade. O uso de critérios em eventos é uma forma de preservar a imagem do organizador, considerando que, em muitas situações, a falta de uso de critérios pode ocasionar transtornos bem comuns, relacionados ao fato de que a maioria das autoridades se considera a pessoa mais importante. Nessa visão, qual desses critérios você adotaria como padrão na organização de eventos? Né? A gente viu lá os critérios. Gente, eu vou chamar uma atenção aqui muito que aconteceu num evento acadêmico aqui de um congresso que a gente realizou nordestino, que foi realizado no auditório da antiga Facime, e tinha lá o reitor, o pró-reitor, etc. E houve uma falha mesmo da organização do evento, eu estava na ajuda, eu não estava na cabeça, tá? O cabeça que tem essa... Então, chamou o cerimonial lá, fizeram as coisas, eu apenas conhecia, mas eu fui ajudar. Eu não era a dar, eu ajudava a organização, mas eu não estava como chefe do cerimonial, nem como mestre de cerimônia. O que aconteceu? Botaram o mestre de cerimônia, que talvez não conhecia as regras, e no script, no roteiro, esqueceram de colocar um pró-reitor, que obrigatoriamente ele tem que estar na mesa, a menos que tivesse muita gente a dizer, mas tinha espaço. E não colocaram. E começou o evento e depois me chamou, porque aí a vice-reitora na época, com razão, diga-se de passagem, estava reitor e era vice também, mandou, coloque e mande chamar fulano. Ela estava errada? Não. Quem errou foi quem fez o script. Se estava que ele ia lá, e mesmo que tivesse, ele deveria ter entrado, porque tem que ter espaço para isso. E eu chamei a mestre de cerimônia, né, não sei se era a mestre de cerimônia ou mestre de cerimônia, assim, chame fulano e tal para a mesa. Claro que você, na hora, você não vai parar para chamar fulano. Você termina e aí você chama. Queremos convidar fulano e tal para fazer parte da mesa. E foi chamado. Mas isso gerou um atrito, porque a organização do evento, quem era chefe, tinha atrito com essa pessoa, mas ali tinha que separar o atrito pessoal com o organizacional, com o da instituição. Isso gerou um atrito muito forte, que eu tive que contornar, mesmo não sendo cabeça do cerimonial. Gente. Eu era apenas, ajudava, porque eu tinha conhecimento, eu fui ajudar. Mas isso gerou um grande problema, até posteriormente. Eu fui explicar depois para o reitor, eu não sou o cabeça, eu sei que está errado, mas apenas eu estava ajudando.
Mas quem fez está errado. Por quê? Porque quebraram o protocolo. Porque era pessoa que não conhecia. Acham que conhecia porque já passou de vários eventos. Não leram o que diz. E o pró-reitor deveria estar lá. Está vendo como são as coisas? Né? E às vezes você leva uma... Por isso que hoje eu tenho um cuidado quando eu entro para ajudar. Se eu estou ajudando, por exemplo, eu fiz do sindicato aqui, e eu sabia que não tinha um roteiro decente. Eu fiz mais ou menos, então, foi uma maravilha, porque foi tudo errado. E é assim, digo, eu sei que eu conheço, então meu nome estava em jogo. Fiz, né? É uma coisa quase formal e informal, mas não tinha um roteiro, porque não tinha um mestre de cerimônia deles. Aliás, não tem um cerimonialista. Eu tive que fazer os dois, né? Assim mesmo, acontece. Tá? Alguma pergunta, gente? Então, vocês vão ter capacidade para isso e com o tempo vocês vão aprendendo, né? Vai ter momento que vai ter que fazer vista grossa mesmo, tal, mas tem que ter conhecimento. E eu pergunto para vocês, quantos eventos nós participamos dentro da nossa própria instituição e agora a gente começa a ver os erros absurdos que cometem. Os erros absurdos. Apesar que a gente não segura pessoas para falar, né? Já teve cerimônias aqui de pessoas que falaram besteira que não deveriam falar. Por mais que eu esteja puto com o setor que eu estou, no meio oficial, eu não posso jogar isso. Porque também ele foi responsável de ter falado a besteira, e ele também foi responsável de dizer que a culpa é do outro, mas a culpa é dele também. E quem passa vergonha também é ele, e passou vergonha o órgão, por mais que às vezes o órgão que ele falou que não dava apoio, mas ele foi o responsável. E às vezes o órgão dava apoio, mas ele é que foi negligente. Isso gerou um atrito agora recentemente, agora em dezembro, aqui na universidade. Eu não estava presente, mas falou. E quem estava lá como o reitor não pôde era o vice não ficou muito bonzinho com isso, não. E chamaram a atenção. Mas o erro foi de quem? A pessoa foi falar besteira. Ele esqueceu da imagem dele, por mais que ele tivesse magoado, né? Mas ele tem que controlar. E existem besteiras assim. Tem tempo de falar, o cara não pode falar meia hora, falar um monte de besteira, achar lindo. Tem protocolo. O mestre cerimonial tem que chamar a atenção disso. Você pega o presidente da República, ele pode falar por meia hora, mas estava previsto que ele teria uma fala de 40, porque era uma sessão específica do discurso dele. Então, há discursos específicos, há eventos específicos que tem. Agora, quando o evento é muito longo, tem que ter equilíbrio no tempo. Tá? Ok? Alguma pergunta? Fica à vontade, gente. Apesar que eu estou falando aqui, mas é bom que vocês falem também. Oi? Cadê a Maria Clara, Ana Gabriele? Você pode falar aí, viu? Pode abrir os microfones, gente. Fique à vontade. Tá vendo que é tanta coisa que a gente pensa aqui, né? Não tem prioridade isso? Eu nem uma tem. dúvida até agora, professor. Tá? Eu estou dizendo por experiência. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Não de vocês, claro, por favor. É igual que vocês vão para preparatório para concurso. Assim, eu vou para ali porque você pode ter alguém da área, mas é alguém que não tem experiência. O que vai acontecer? Ele vai só passar informação. E quando você, por exemplo, imagine alguém que vai, eu vou estudar direito. Só que uma coisa estudar direito com um advogado, outra coisa estudar direito com alguém que é um advogado, ou alguém que vive aquilo dia a dia. Você imagina um processo numa delegacia. Tanto o advogado ou o juiz, etc., ou um delegado, que lidar com isso aí, dependendo dos casos, ele tem muito mais experiência para dizer na prática como funciona. E as dificuldades que tem, às vezes, para cumprir a lei. Né? A mesma coisa acontece dentro da universidade. Bom dia, Marcos. Então, é preciso entender que quando a gente está discutindo isso, eu tenho que entender o que se diz a lei e o momento é o que diz a lei, o que é possível no momento. Nós vamos falar agora da precedência para as autoridades. O que é precedência? Chamada da ordem hierárquica das autoridades. É precedência. Então, quem é a precedência? Tem precedência de entrada, precedência na mesa, precedência na fala. Lembrando, cada evento tem um contexto, uma particularidade. Eu não posso usar precedência para tudo e precedência de fala para todo mundo e precedência da mesa, da composição da mesa, porque vai depender do contexto, a quantidade de gente, etc. Tá? Então, nesta aula, você irá estudar sobre precedência para as autoridades em âmbito federal,
estadual e municipal, ou dentro da própria UESP mesmo, sem nenhum problema, tá? Por isso que a gente está falando de evento geral e depois a gente vai falar de protocolos acadêmicos. No Brasil, as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência são estabelecidas pelo decreto que está aí de 72, com as suas alterações. Então, vocês podem, com esse decreto, né, de cerimonial, vocês vão ver se eu coloco para vocês, tá? Em 79, sofreu algumas alterações, que insere na ordem de precedência o novo estado do Mato Grosso do Sul. Lembrando que depois apareceu outros estados, né? Amapá, Tocantins, entendeu, né? Ele vai alterando, ok? Não é que foi isso do Mato Grosso, é porque teve que colocar, está falando no âmbito federal, né? Porque depois é por os anos. Artigo 1º. Fica incluído no artigo 8º das normas do cerimonial público aprovado pelo decreto tal, após o estado do Acre, o estado do Mato Grosso do Sul. Parágrafo único. Fica suprimida do citado artigo 8º a referência ao estado da Guanabara. Lembra, né? Porque ele está no âmbito federal, tá? Então a gente vai para o maior para depois entender como funcionam os estados. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Depois eu vou passar isso para vocês, lembrando que já, constando 88, criaram mais outros estados, né, outro estado, e aí a gente precisa entender. Vamos lá, independente disso, vamos ver o que diz Arcanche, né? Ordem de precedência. Não é procedência, viu, gente? Precedência. A ordem, né, da chamada. Precedência, não é procedência, tá? É o nome técnico. Se alguém fala, qual é a ordem de precedência, vocês dizem assim, que acha isso, que é? Mas aqui vocês estão ouvindo o que é. E precedência é a ordem de chamada, ou composição de mesa, ou de fala, etc. O presidente da República, em qualquer estado de seu país, será sempre o primeiro na ordem de precedência. E nunca uma cerimônia que conte com sua presença poderá ter início antes de sua chegada. Vocês estão entendendo agora? Porque se o governador atrasar, e ele é o que vai abrir, ou o presidente da República, que se ele atrasar, tem que esperar. Se o reitor atrasar, tem que esperar. Claro, estou falando dependendo do tempo, né? Eu também não posso, dependendo do contexto e do evento. Certo? É a lei. Mas se houve um atraso muito, pode, porque assim, gente, pode ter problemas isso no evento, de horário. Mas, por exemplo, após o reitor que foi em Picos, eu estava lá não porque o cerimonial veio do Palácio Karnak, que era do governo. Eu estava lá acompanhando, que era a posse do reitor, foi em janeiro do ano passado. Já completou um ano, né? Quer dizer, quase um ano, vai completar um ano, desculpa, foi no final do mês. E eu estava responsável do departamento com as intérpretes de Libras. Que engraçado, o Palácio Karnak não tem intérprete, foi o departamento. E aí o governador estava com agenda em outra cidade. Então era para começar 10 horas, mandaram para 11 horas, e o governador vai chegar às 1h30 da tarde. Ou seja, só que podia fazer a abertura era ele, ou a vice-governador, tivesse, etc. Mas não foi, né? Então, estou entendendo que, às vezes, eu tenho que ter cuidado disso, da precedência, depende do evento, tá? Então, se a maior autoridade é o governador do estado, tem que esperar o governador. Agora, claro que você tem alguns exemplos, né? Por isso que o cerimonial do governo estava lá, pronto, ela disse, olha, tem coisa que eu tenho que fazer vista grossa, porque tem lado político, tem muita gente que para colocar aqui não cabe, eu vou ter que voltar a outro lugar. A rigorosidade, então tem que esperar por ele, é igual a colação de grau. Quem é a pessoa responsável por colar o grau? Se está marcado para 7 horas, só chegou 8h30, você vai começar 8h30. Porque quem tem autorização para presidir é aquela pessoa. Né? É complicado, mas é assim que funciona, tá? Por isso, gente, que vocês, quando for organizar eventos, bota meia hora antes. Se vocês estão entendendo, né? Por precaução. Agora, quando vem determinação do lado de cima, meu filho, aí, por mais que vocês não gostem, mas vai ter que seguir, tá? Então, a precedência é isso, tá? Será ele o último, será ele o último a chegar e o primeiro a
sair. Isto em inaugurações, assinatura de atos, etc. Em recepções em que houver convidados de honra, será diferente. Ele irá recepcioná-los e só deixará o local depois de acompanhá-los até a saída. Depende do contexto, né? Por exemplo, o presidente da República, não teve lá que ele recebeu depois, né, do Palácio do Planalto, as autoridades estrangeiras? Ele é o primeiro, está lá com o vice, e ele é o último a sair. Se tiver 300, ele tem que né, recepcionar os 300, seja lá. O mesmo procedimento serve para governadores e prefeitos dos seus estados e municípios, respectivamente. Né? Então, quem quer ser mestre cerimonial vai ter que entender isso. Há atos que tem que esperar, não tem saída. Agora, há atos que ele é convidado, né? Mas mesmo assim ele é a maior autoridade ali. Aí tem que negociar o horário, se é possível, explicar, olha, porque aqui a gente tem um horário, entendeu, né? Então, se eu tenho um horário de mesas depois, isso pode afetar toda essa questão. Vamos lá. Precedência em cerimônias oficiais, no caso federal, tá? Atenção se vocês tiverem alguém, aqui no caso estadual, mas se vocês futuramente tiverem no federal, é só essa besteirinha aí, ó. A ordem geral de precedência aplicada na solenidade da Presidência da República no Distrito Federal simplificada. Atenção aqui, ó. Presidente da República, vice-presidente da República, embaixadores estrangeiros. Presidente do Senado Federal, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Supremo Tribunal Federal. Está vendo que o vice-presidente fica acima e os embaixadores. Ministro de Estado, almirante de esquadra, ministro superior do Tribunal de Justiça, contra-almirantes, presidente das câmaras municipais, presidente dos institutos e fundações regionais e estaduais, promotores públicos e professores de universidade. Precedência e cerimônia oficial estadual. Atenção, que aqui na UESP, ou em outros, se vocês forem, vão ver isso aí. Ó. A ordem de precedência e cerimônias oficiais de caráter estadual será a seguinte: governador, caso tenha aí cardeais, que são os cardeais da Igreja Católica, né? Ou agora pastores, né? Então, aí tem que ver o cerimonial, como é que diz no cerimonial aqui do governo. Eu vou ver se eu acho esse cerimonial, tá? O roteiro. Vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça, aí tem aí almirantes de esquadra, generais do Exército, tenentes brigadeiros, prefeito da capital estadual que se processa a cerimônia, vice-almirantes, aí vem falando um monte de gente aqui, tá? Generais de divisão, majores, brigadeiros, chefes de igreja sediados no Brasil, arcebispos católicos equivalentes em outras religiões, reitores das universidades federais, personalidades inscritas no livro do mérito, prefeito da cidade em que se processa a cerimônia, presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia, juiz de direito da comarca em que se processa a cerimônia, prefeitos das cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Aí vem os contra-almirantes, tá? E sucessivamente quem são os outros. Olha que tanta gente aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou ler muitas pessoas, porque vocês depois podem ler. Presidente das confederações patronais de trabalhadores, aí vem um monte de gente aqui, né? Ó, juiz federal, tá? Chefes de departamento das universidades federais, aí tem prefeito das cidades de mais de 100 mil habitantes, capitães de converta. Bem, porque na época vocês sabem que a gente passava do regime militar, do ditadura militar, então isso foi servido, né? Professores das universidades, demais prefeitos municipais, e vem as ordens. Depois deles, aí que vem essas ordens aqui, tá vendo? Dos professores e demais prefeitos municipais. Agora lembre, claro, gente, nem tudo às vezes vai estar aí, né? Eu estou dando exemplo, que aí vem a ordem caso tenha esse monte de gente. E que não vai caber na mesa. Então, você vai ter momentos que não vai caber na mesa, vai estar naquelas cadeiras principais ali da frente, reservadas. Entendeu? Aí tem todo o procedimento, depois a gente vai ver aqui como funciona, né, na ordem, se tiver pró-reitor, tem toda uma questão. Precedência em cerimônias oficiais, municipal, a ordem geral de precedência aplicada nas cerimônias oficiais nos municípios é de que o prefeito presidirá as unidades municipais. Né? Vamos lá.
Nas solenidades federais, a presidência da mesma cabe nesta ordem ao presidente da República e ao vice-presidente. Nas solenidades estaduais, os governadores presidem as mesmas, desde que não compareça o presidente da República ou o vice-presidente. Por mais que é um ato estadual, mas se vem autoridade maior, ele é que preside. As solenidades dos poderes legislativo, judiciário e militares seguem cerimonial próprio e são presididas por membros dos respectivos poderes. Com a presença do presidente da República, o governador, os membros ficarão à direita do presidente, direita de frente para nós, tá? Ou à esquerda lá na mesa, tá? Aliás, esquerda para nós e direita lá da mesa, né? Presidente da República presidirá sempre a cerimônia a que comparecer. Nos estados do Distrito Federal, o governador preside as solenidades a que comparecer, salvo dos poderes legislativo e judiciário, né? Aí são, porque é poder, entendeu, né? Aí é outra história. No respectivo estado, o governador e vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre as autoridades federais, salvo se não é o presidente da República, ou o vice que vai representar. E aqui ele vai dando exemplo, né? Tal determinação não se aplica aos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara, do Supremo, aos ministros de Estado e sucessivamente, né? No município, o prefeito preside a solenidade. Em casos especiais, a ordem de precedência poderá ser ajustada pelo chefe do cerimonial para evitar constrangimento de qualquer ordem. Ou seja, cada contexto é para ser estudado. Você percebeu que os cardeais, segundo o decreto de 72, precedem o vice-governador nas cerimônias oficiais de caráter federal e estadual? Isso porque, quando o decreto foi criado, o Brasil era considerado um país católico. Hoje já tem pastores e outras religiões, então já muda. Contudo, se a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O Brasil é um país leigo ou laico, não havendo qualquer religião oficial, assim sendo, a precedência pode ser modificada. Tá? Resumo. Estudamos sobre legislação vigente no país sob a precedência em cerimônias com autoridades federais, realizada na capital do país, a precedência em cerimônias realizadas nos estados com a presença de autoridades estaduais e precedência em cerimônias realizadas no município. E aí vem a pergunta. Imaginem que sua equipe realizará um evento no seu polo presencial, ou onde você trabalha, e serão convidadas as seguintes autoridades: prefeito municipal, secretário municipal da educação, diretor da escola, tutor da telesala, convidado de honra. Faça uma lista de ordem de precedência para este evento. Pelo que vocês viram. Quem deve ser chamado primeiro? Né? Outra coisa é de fala, tá? Que a gente vai ver isso lá depois. Alguma pergunta até aí, gente? Eu vou entrar agora nos símbolos nacionais, só da bandeira, que depois tem um hino, etc. Alguma pergunta? Tudo bem? Tá vendo aí que a coisa, né? O buraco, como se diz, é mais embaixo. Por quê? Porque falta conhecimento. Quem quer ser cerimonial, organização de eventos, ou aprender cerimonial, não estou falando nem mestre cerimônia, que aí é uma outra coisa. Que aí vai entrar outros elementos. Tem que ter tudo isso aí. E vocês começam a entender agora, porque tem uma rigidez nisso. É um protocolo, aí tem que esperar. É chato, mas tem que aprender como é a etiqueta, meu filho. E os Lembra que a gente falou disso, né? Etiqueta, protocolo, aquela coisa toda, né? Bem, um país torna-se forte e respeitado quando seu povo conhece, entende, divulga e defende os seus princípios e valores representados pelos símbolos nacionais. Nesta aula abordaremos a legislação vigente do país para o uso dos símbolos nacionais em eventos e instituições públicas, especificamente o que se refere à bandeira. Eu depois falar do hino, tá? Existe uma lei que diz como se deve comportar no hino, na época da ditadura militar. E ainda diz mais lá que deve ficar em silêncio, nem que seja instrumental ou cantado o hino. Apesar que hoje a gente já canta, bate palma, dança, né? Usa vários estilos musicais em forma de respeito, né? Que as pessoas... porque foi em funk. Mas é o local e é uma forma de cultural deles, entendeu? Como a gente faz de forró, como faz de etc. A gente pode discordar, mas... Né? Mas existe um decreto disso, até de como se comportar.
E diz lá que é em silêncio. Claro que eu vejo a discordância disso, mas está na lei, né? As pessoas batem palma, cantam, e que não deveriam, né? Mas é o que diz a lei, né? Hoje está mais light, tá? Vamos lá. Da legislação. Em todos os eventos públicos são utilizados alguns símbolos nacionais. A correta aplicação da lei na sua utilização, conhecimento necessário e obrigatório do servidor público que organiza ou participa desses eventos. É dever de todo cidadão brasileiro ter permanentemente as atitudes diante da bandeira, do hino, das armas e do selo nacional. A Lei Federal 5.700, de 1º de setembro de 1971, dispõe sobre as formas de apresentação dos símbolos nacionais e dará outras providências. Atenção, o artigo 1º dessa lei diz, são símbolos nacionais inalteráveis. Essa história que a bandeira será rosa, lilás, não é alterável, porque a Constituição já determina. Tá? A bandeira nacional tem as cores, os padrões, a medição, o hino nacional, parágrafo, são também símbolos nacionais na forma da lei, os que constituem as armas nacionais e o selo nacional. Tá? Aí a bandeira, atenção, cor em homenagem a Nossa Senhora é o que está no padrão, viu? Lembra que era católico, né? Então é a cor azul. Aqui é oficial, tá, gente? Não é história, etc. É oficial. Aí vamos lá. Cor da Casa Real de Bragança, alusão ao mar. Cor da Casa Real, deixa eu só pegar aqui. Dos Hamburgo, como é? Hamburgo, alusão ao sol e às riquezas minerais, que é o amarelo. Ó, aí tem a frase positivista, o lema positivista, ordem e progresso. Deixa eu só mudar aqui, fica melhor. Em referência aos desejos de paz e configuração do céu do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República. É o que diz, tá? Pode ser que historiadores discutam isso, digam que isso aqui não está de acordo, mas é o que diz a legislação. Bandeira, aí vamos lá. De acordo com o artigo 11 da Lei Federal, alterada pela Lei de 92, a bandeira nacional pode ser apresentada. Ah, meu amigo, aqui agora vem a ordem de como é apresentada a bandeira, viu? Hasteada em mastro ou adriças nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditório, embarcações, ruas e praças, e em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito. 2. Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa a um cabo horizontal ligado a edifícios, árvores e posto no mastro. 3. Reproduzida sobre paredes, teto, vidraça, veículo e aeronaves. 4. Compondo com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes. 5. Conduzida em formaturas, desfile ou mesmo individualmente. 6. Distendida sobre ataúdes. Ataúdes são, tá, gente? Caixões, né? Até a ocasião de sepultamento. Hasteamento da bandeira. Se sua bandeira for hasteada à noite, deve ser o quê? Iluminada. O hasteamento da bandeira deve ser feito subindo-a devagar e cerimonialmente. Pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18. No dia 19 de novembro, dia da bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, por sonoridades especiais, quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente. A bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e a última a descer, se tiver outras, tá? Ordem de precedência entre bandeiras. Olha aqui, gente, ó. Agora vem as ordens, ó. A precedência entre bandeiras é um assunto delicado, pois a colocação incorreta ou esquecimento ocasiona atrito entre estados, municípios, empresas ou países. Tá aqui, ó. O Brasil, veja que tem o país A, e ele vai dar informação. A bandeira nacional ocupará sempre o centro. A partir dela são colocadas as demais por ordem de precedência ou alfabética, a partir da sua direita. Caso esteja com somente uma, a outra ficará à esquerda. Tá? A posição direita ou à esquerda é sempre vista posicionando-se no lugar da bandeira e olhando para a plateia. Precedência entre bandeiras estrangeiras.
a forma de precedência entre bandas estrangeiras são por ordem alfabética ou por ordem de chegada do chefe de missão. São essas possibilidades, tá? Aí é um nível muito mais alto, né, gente? Aí eu estou só dando um exemplo aqui. Mas pode ser que a gente tenha algum evento aqui que venha países, né? Então, para eventos no Mercosul, segue-se a mesma ordem de precedência aplicada às autoridades do Mercosul, ou por ordem alfabética, ou por ordem de chegada da missão. Ordem de precedência de bandeiras, pá. A bandeira nacional ocupará sempre o lugar mais próximo do centro, devendo se traçar uma linha imaginária entre as 4 bandeiras e o lugar mais próximo do centro à direita do dispositivo. Bandeira colocada de frente para o público, viu, gente? É o lugar da bandeira brasileira. A seguir, da esquerda para a direita, à direita está a bandeira estrangeira, como cortesia. A seguir, da direita para a esquerda, está a bandeira do Estado, neste caso, do Estado do Paraná. E a seguir, da esquerda para a direita, a bandeira do município de Curitiba. Olha aqui, ó. Certo? De frente para o público, eu tenho a bandeira do Brasil, que é do lado esquerdo da Argentina, do lado direito do Estado e do outro lado a de Curitiba. Vocês estão vendo bem aí que, para não se perder aqui, vai uma dica. Composição bandeira par. Isola a bandeira brasileira no centro e a composição se dá da direita para a esquerda, sucessivamente, não importando o número de bandeiras. Aí você não vai ter problema disso, tá? Composição de bandeira ímpar. Traça uma linha imaginária, isola a bandeira brasileira à direita, mais próxima do centro, e a composição se dá da esquerda para a direita, sucessivamente, não importando o número de bandeiras. As providências. Em eventos, as bandeiras já poderão estar hasteadas. Ou, se houver hasteamento, o mesmo deverá ser feito ao som do hino nacional no início da cerimônia, e o coordenador indicará quem deverá hasteá-la. A maior autoridade presente é hastear a bandeira nacional. Normalmente, o hasteamento de bandeiras e execução do hino nacional antecede o corte simbólico da fita em cerimônia de inauguração. Eu vou até chamar a atenção, que eu morro de rir, né? Eu discuto muito com colegas. E até como chamam no, vamos ouvir o hino brasileiro. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. O nome é hino nacional. Eu só vou dizer hino nacional brasileiro quando eu estou, dependendo, quando eu vou tocar outros hinos de outros países. Mas é um hino nacional, ou dizer que é um hino nacional, tá? Brasileiro, etc. Mas é como hino nacional brasileiro, hino brasileiro. O nome correto é hino nacional. E às vezes as pessoas falam, vocês vão ver isso lá na frente, que usam os nomes, né, inequívocos. Estou falando, gente, como técnico, tá? Uma coisa as pessoas que vão falar aí fora. A maior autoridade presente, assim, em dias de luto nacional, todas as bandeiras deverão ser hasteadas a meio mastro. Para hastear a bandeira a meio mastro, a mesma deverá atingir o topo do mastro, e depois ser arriada até o meio. Se faz, né? Sobe e depois desce. Em eventos públicos, o servidor deverá ser exemplo no uso correto das bandeiras e na precedência aplicada de acordo com a legislação vigente do país. Meu amigo, que eu já vi dentro da universidade e fora, cada babeira que bota a bandeira do Brasil e as bandeiras, né? Cuidado com isso, viu? Em resumo, estudamos legislação vigente sobre os símbolos nacionais e o correto uso da bandeira nacional e a ordem de precedência das bandeiras. E aí ele diz, elabora uma lista de como não se deve usar os símbolos nacionais, nesse caso, a bandeira, né, que vocês vão ter que entender. Tá vendo aí que tem aí agora vocês estão começando a entrar, eu estou falando de cerimonial de eventos. Quando entrar em protocolos acadêmicos, isso que a gente está vendo serve com algumas coisas que a gente vai acrescentar. Agora eu vou deixar espaço para perguntas. Fique à vontade. Bom dia, todo mundo. Bom dia, professor Josinaldo. Quando essa bandeira ela é colocada dentro de um evento, no caso, ela fica à direita ou à esquerda do palco? Depende como é que está sendo colocado lá, tá? O importante é que não é o local onde vai ser colocada a bandeira, né? Se é no lado, se é no centro do palco. O importante é que onde que for colocada, ela tem que seguir a precedência da ordem. Ou seja, a ordem do que está dizendo a lei. Ela não diz que tem que ser no centro, porque vai depender do espaço, né? Ah, entendi. Eu pensei que no espaço
tivesse que seguir alguma ordem também. Entendeu? Mas, depois eu vou passar a lei, essa lei que fala aí, depois vocês vão olhar com calma. Né? Tá Porque, bom. dependendo do espaço, pode atrapalhar. Você não vai botar aí, alguns lugares no Exército, às vezes, os mastros estão na entrada da porta, mas não fechando a porta, né? Ou na entrada, ou pós a porta, tem um espaço específico. O espaço específico vai depender do local tudo, mas existe uma precedência na ordem dessas bandeiras. Tá? Aí sim tem que seguir a ordem, não importa o espaço. Se está lá as bandeiras, elas têm que seguir a ordem. Entendi, professor. Minha dúvida era só essa mesmo. Obrigada. Mas depois eu passo a lei que fala disso, tá? Como do hino nacional, vocês vão ver. Eu vou pegar essa lei e passar para vocês, e tem lá dizendo. A lei diz, por exemplo, o hino nacional que eu estava falando antes. A lei é clara, ela diz que tanto o hino instrumental, sendo instrumental ou cantado, as pessoas têm que ficar em silêncio, em forma de respeito. Só que a gente sabe que não é assim, né? E muito menos bater palma. Só que eu não vou, eu, meus irmãos, vou estar. Já mudaram, isso é na época da ditadura. Mas está em vigor a lei. Imagina se eu fosse no rigoroso. Né? As pessoas vão cantar, em tese não se canta. Vocês vão ver a lei. Está em vigor a lei. Né? A menos que mude. Mas aí, bem, você sabe que hoje nos eventos os caras cantam, batem palma, dançam, né? Faz os cambal aí. Mas, quando eu vou para a lei, não. Claro que às vezes tem que ter bom senso também. Mas você pode dizer, de acordo com a lei, fala que é isso, isso e isso. As pessoas fazem e vão cantar. Agora, diz a lei que tem que ficar em silêncio, em forma de respeito. Bem, aí é outra história, tá? Mas existe precedência. O problema da bandeira, gente, o local onde vai estar a bandeira, aí depende do lugar, porque às vezes você está no auditório que não tem, você vai ter que botar os mastros, as hastes, etc. Isso pode gerar um problema. Não dá para ficar atrás, porque vai ter momentos que tem toda uma questão, tem que estar visível. Não existe uma regra assim, né? Porque depende do contexto. Eu estou usando lá onde já tem os mastros, é uma coisa. Outra coisa é ter um lugar que não tem. Às vezes a gente bota as bandeiras na mesa. Você já viu como é que é feito? Os caras botam tudo fora de ordem. Tem que ter cuidado, né? Tá? Então tem que ter cuidado. Tem a bandeira do Brasil, depois a bandeira do Estado, depois a bandeira do município, ou a bandeira da universidade. Tem toda uma precedência disso. Né? E tem que ter muito cuidado. Se tiver um embaixador, você vai ter que colocar, além da bandeira do Brasil, a bandeira do país. Embaixador ou cônsul que está representando a embaixada, entendeu? Não é porque eu quero, é uma ordem. E aí, claro, isso foi convenções que não virar bagunça. Aí depois segue, né? Vocês viram aí, quem viu aí na imagem, como é que tá? Ah, tem um do país. Onde é que fica do país? Né? Onde é que fica do Estado? Onde é que fica X? Certo? Tá vendo que são besteirinhas? O cerimonialista, gente, é o organizador da cerimônia. Uma coisa é o chefe da cerimônia, outra coisa é o organizador. Quem trabalha em cerimonial e os seus assessores têm que ter conhecimento muito disso. Por isso que vocês, quando vão para a Câmara de Deputados, assistem TV, Câmara ou Senado, tem um secretário, ninguém chega com seu secretário assim. Eu entrei agora, vou ser secretário. Ele é igual um embaixador, o chefe das relações exteriores. Tem que ter passado, pelo menos, alguma coisa. Só que a gente vê bagunça, bota pessoas que o cabo não sabe do nada. Mas, claro, são as conveniências. Mas ele tem que passar. Então, o cara é para chegar, né, o secretário do Supremo lá, né, o secretário da Câmara, etc., tem que ser uma pessoa com muito vasta experiência ali. Que ele vai dizer da lei, vai auxiliar o presidente, tem uns assessores técnicos, entendeu, né? Tem toda uma equipe, não é só ele tem uma equipe. Porque no cerimonial do presidente da República, observem como foi o cerimonial lá, né? E, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de Alagoas que foi convidada, a Charlene Araújo, para ser a mestre de cerimônias no evento da posse do Lula. Não da posse, né? No Congresso. Mas ela conduziu todo o procedimento das autoridades lá no Palácio. Ela teve que ser explicada para ela como é, apesar que ela tem conhecimento. Mas ela foi para um cargo maior, ela foi agora para o cerimonial da presidência da República. Então, toda a assessoria do cerimonial teve que explicar para ela e ela teve que seguir.
entendeu, né? E ela fez muito bem. Ela não apareceu, mas a voz dela, ela tem a voz, ela foi convidada. Mas ela, para ir lá, ela foi, então chegou antes, foi explicado para ela o roteiro, o que ela tem que seguir, tem alguém que do cerimonial ficou ao lado dela. Por quê? Porque ela não pode falhar não, meu amigo, está lá. É isso que tem que seguir, né? Tinha gente, entendeu, Lívia? Tinha gente para dar bandeira, tinha tudo. Então, são pessoas que conhecem. O que a gente está tentando fazer aqui, gente, é uma coisa que não encontra assim fácil. E um curso desse é caríssimo. Então, claro que quanto mais tempo e vou sempre se atualizando, eu vou subindo degrau. Né? Por isso que existe o mestre de cerimônia, que tem que aprender o cerimonial. Mas ele não vai fazer o cerimonial do dia. Agora, vocês que são, por exemplo, o cerimonial da UF, é complicado, que vocês têm que olhar som, primeiro papel. Tem que fazer o cerimonial e tem que fazer o mestre de cerimônia, às vezes ao mesmo tempo. E que não deveria. Podia fazer o mestre de cerimônia e cerimonial. Ou às vezes faz só cerimonial, mas chama de cerimônia. E quando você pega uma cerimônia que não conhece disso? Aí você tem que chamar atenção. Aqui segue esse roteiro. Siga. É isso. E o que tiver, você inclui. Porque quem vai autorizar o mestre de cerimônia de chamar ou não é o chefe do cerimonial. E ele tem que dizer, às vezes, não. É como colação de grau. O seu nome não está, não pode entrar. Não pode. Por mais que queira, não pode. Porque quem preside não tem autoridade de mandar, por mais que seja o reitor. Quem comanda é o mestre cerimonial. Ele vai dizer, por lei, não pode, não vai entrar. Uma colação de grau, que a pessoa não tem o nome dele, não dá, pode colar grau. Isso pode gerar um problema. E vai cair na costa, sabe de quem? De quem é o chefe do cerimonial. Não pode, acabou, muito obrigado. Quem fez o erro, resolva para lá, mas aqui eu não posso. Aconteceu, por exemplo, da colação de grau em EAD, do EAD, de um curso de espanhol lá em Monsenhor Gil. A coordenadora do polo não observou que a aluna tinha concluído o curso, mas tinha problema no sistema das notas. Claro que o cerimonial que você trabalha sabe que vai pegar o nome que está tudo ok. Não olhou a tempo. Quando chegou lá, a menina estava o nome, entre aspas, dela lá para colar grau, mas não estava na lista da colação de grau. Ela foi com família, com beca e tudo, e foi impedida. Você imagina, né? Quem foi o erro não foi de cerimonial, foi da cuja dita que deveria ter olhado isso. Por exemplo, eu fui coordenador do PAFO, mas eu olhava tudo, eu olhava lá no sistema, está tudo ok, ia no cerimonial, os nomes estão corretos, estão ok. Já teve caso, gente, de mandarem nome errado do aluno para o cerimonial chegou lá, não, a ata essa vai com esse nome. Aí você imagina, né, Lívia, para corrigir um nome que está errado. Mas eu da onde? Do setor acadêmico. Ou do órgão lá que mandou errado. Um erro desse é uma complicação que as pessoas não têm noção. Né? Mas deveria entender. Agora, é preciso que a gente sempre reforce. Aí tem que chamar do checklist dos cuidados. Verifique. Por exemplo, eu, quando coordenador do PAFOL, não tinha problema com meus alunos, porque eu já tinha todas as providências. Eu chamei. E teve um caso, gente, absurdo, de um técnico que era contratado, estava no sistema, mas você sabe que às vezes o sistema não integra o geral. Estava na disciplina fechado, ok, mas no sistema geral não estava. E aconteceu o erro, e eu chamei a atenção, antes de mandar, e caiu, e também foi problema, sabe de quem? Do sistema, do controle acadêmico. Vamos dizer, era 3.200 horas, e faltou 3 disciplinas, e entrar no sistema geral, eles mandaram o diploma, e eu chamei a atenção muito antes. Olhe, porque vai dar problema, porque eles mandaram o histórico do aluno faltando horas. E teve problema de pessoas lá fora. E eu disse, isso é um erro daqui do PAFO, que era do PAFO, e erro do protocolo acadêmico. Por que liberaram isso? E tem assinatura, viu? Alguém falhou. Eu avisei, mas eu não tenho autonomia lá. Eu disse, tá, eu avisei a coordenação. É bom que você intervenha, porque se isso der problema, não é comigo, porque eu vou dizer, isso é com o setor. Quem é o responsável? Por isso que um protocolo acadêmico tem que ser muito rígido, porque se der problema e for para a justiça, eles vão olhar de quem foi o erro. Por que você deixou passar? E quem está lá vai dizer, não sabia. Não, mas você tem a obrigação de saber.
todo funcionário público, quem está em cargo público, tem que saber. É um protocolo. Quem errou... Agora, se a justiça manda botar o nome dele, aí eu não tenho nada a ver, eu tenho uma ordem para cumprir, vou cumprir, tchau. Ou recorro dela e se detém. Como já teve de medicina, né? Mandaram colar grau. Cumpra-se, depois se toma providência se anula aquele ato ou não. E a justiça pode dizer, anula-se aquele ato porque é perigo, tal. E tchau, ele vai ter que fazer tudo e depois colar grau de novo. Né? Mas existe um protocolo muito rígido. Quem está no cerimonial sabe isso, né? Agora, eu sei que é difícil, porque às vezes você tem a equipe reduzida, você tem que fazer tudo, manda tudo pronto e as pessoas bagunçam. Por quê? Por falta de conhecimento técnico. E é inadmissível dentro da universidade, coordenadores, professores, etc., querer descumprir um protocolo. Por exemplo, vocês viram o Lula lá no Congresso que pediu, ó, vou quebrar o protocolo aqui. E o presidente, que era, concordou. Porque ele pode dizer assim, faça. Mas ele tem que assumir. Se ele mandou, por exemplo, Lívia, colocar o nome de alguém, ele responde. E depois se vire para fazer. E ele tem que documentar. Autorizo, se estiver gravado, autorizo que isso seja feito. Ele é o presidente. Só que isso ele responde. Aí tem duas formas. Ou ele pede para que ele assine o que ele fez, senão sobra nas costas de quem? Aí o presidente da República pediu, eu gostaria de quebrar o protocolo. Foi falar aquela história da caneta, né? E foi autorizado, foi rápido. Mas ele falou, ele entende, eu vou quebrar o protocolo. É possível, tá, Lívia? Nada impede, porque o presidente do cerimonial do evento, ele pode quebrar o protocolo. Por mais que quem está comandando o cerimonial tem que acatar. Agora, ele tem que alertar, isso de acordo com a lei irregular. Mas se der problema, ele assumiu. Agora, peça documentada, às vezes, né? Não, isso aqui não pode, mas se você quer quebrar, não há problema, mas tem que estar alertado, porque se der um problema depois, foi ele. Né? E jogar bomba porque tem testemunhas. Por exemplo, lá em Monsenhor Gil, o Nouga, que era o reitor, não quis quebrar porque podia sobrar para ele. Acontece muitas solenidades, aluno que não está apto a colar grau, mas que a empresa diz que ele pode participar, e quando na verdade é um ato oficial da UESP, ele não pode. E aí a empresa, viu, Lívia? A empresa ela está subordinada ao cerimonial da UESP. Exatamente. Se ela está como responsável, ela tem que entender que ela tem que cumprir, porque também ela pode ser responsabilizada, e não ela, tem que chamar a atenção de quem vai presidir o evento. Isso. Se isso ocorrer, você vai ser responsabilizado até por sindicância. Muitos professores têm que entender isso, que vai presidir, que vai colar o grau, que ele é o responsável da bomba ali. Não é o cerimonial informou. Se ele descumprir, você vai alegar, ele descumpriu. É por isso que eu digo, tem muitas empresas que não conhecem nada de cerimonial. Se diz que sabe. Eu acho que era assim, vou organizar a entrada, vou organizar a mesa, vou organizar flores e tá tudo bom. Tá nada. Tem empresas que tem que perguntar, gente, que vai colar grau. Vocês já contrataram empresa? Vocês já perguntaram se elas têm conhecimento técnico do que é fazer cerimonial? Ou mestre cerimônia? Se não tem, é bom chamar a atenção. Eu acho, viu, Lívia, é bom começar a chamar a atenção das formaturas, né, agendadas. Vai ter uma empresa que, no caso, vocês talvez não vão fazer, vocês vão fazer apenas a pegar no nome para a ata, perguntar, vocês têm conhecimento técnico de cerimonial? Se não tem, é bom conhecer, porque se der falha, já aconteceu isso, eu tive que chamar a atenção do mestre cerimônia. Olha, isso aqui está errado. É bom que vocês corrijam, porque senão a coisa não vai sair, não. Até que vocês decidam, até que vocês resolvam o problema. Isso aconteceu aqui na UESP, viu? Na época alguém chamou a atenção. Ou vocês resolvem, ou a gente não começa a colação de grau. E vai dizer que foi culpa da empresa. Os caras tomaram nota. Por quê? Porque muitas empresas não se qualificaram. Olha que vocês qualificando aqui e aprendendo, pode dar curso para essas pessoas. Quantas empresas tem? E não estou falando só colação de grau, estou falando cerimônia de evento. Até de casamento tem regras. Ou não tem? Tem. Mas precisa entender. Ele não pode dizer, olha, o altar vai ficar no outro lado. Não vai lá para fazer isso numa igreja evangélica ou católica para ver o que é que leva. Existem rituais. Né?
existe cuidado. E muitas empresas, né, Lívia, você está do dia a dia aí, sabe que é cada erro que Deus nos acuda. Eu já vi que eu fiquei assim. Gente que tem uma voz boa para fazer mestre cerimônia, mas não conhece de nada. Mas, moço, siga o roteiro. Não mais. Eu disse, ele já testou o microfone da mesa. Eu já peguei casos que o cara não testou. O mestre de cerimônia, que deveria ter o cuidado de olhar se estava tudo ok, porque a bomba vai para ele, estava lá com problema. Eu digo, tá. Quando dá um pau aí, se prepare. A empresa fez a porcaria dele. Não, acontece muita coisa. Se a gente fosse falar aqui, eu já fui para uma colação de grau, eu não era a mestre de cerimônias, e aí eles não seguiram o protocolo da UESP e estava chamando os formandos e o nome dos padrinhos para a entrada, e não pode, é só o nome dos formandos. E aí, eu também, na hora, eu fiquei assim, eu disse, como é que eu vou parar a solenidade no meio? Eu tenho essa autoridade de parar e aumentar ela? Porque o cerimonial da UESP, eles contrataram o mestre de cerimônia, ou em empresa. O cerimonial, uma coisa é o cerimonial da organização da ornamentação, de entrada, é uma coisa. O cerimonial oficial pertence à instituição, às regras da instituição. Primeiro, Lívia, quando acontece, o que pode acontecer? O que acontece? Chama-se quem é o chefe do cerimonial da empresa. Ponto. Olha, o cerimonial oficial é nossa responsabilidade. Quem é o mestre de cerimônia? Não é da UESP, é deles. Chama a responsabilidade. Tem que seguir isso. Se caso não cumpra, temos que parar a solenidade na hora. Entendeu, né? Chama o presidente da solenidade, que é o que vai dar o grau de olha, está tendo um problema e solicito que chama a atenção imediatamente do mestre de cerimônias e peça para parar porque não está sendo cumprido o protocolo. Porque é passível, Lívia, de todo o protocolo ser anulado. Tudo que está ali daquela colação não tem validade. E aí vai sobrar para quem? É por isso que é uma experiência chamar, né? Vem cá, quem é da empresa, olha, aqui nós temos um protocolo, vocês têm que seguir. E tem que chamar quem vai fazer. Eu sei que não é fácil, mas tem que chamar quem é a empresa que está lá. Olha, eu quero falar com o responsável. E manda documentado para ele. Tem que seguir isso aqui. Você seguiu, e avisar. Se no dia der problema, a gente vai suspender o momento até que se regularize. Agora, tem que chamar a responsabilidade também de quem está comandando a solenidade. Se é o reitor, se é um pró-reitor, se é o diretor de campo, de centro. Ele tem a responsabilidade que pode sobrar para ele. Eu sei que não é fácil, né? Mas acontece isso, dizer, olha, se acontecer isso aqui pode ser anulado esse ato. E vai ser anulado, porque a justiça vai dizer, como é que vocês deixaram colar grau? E ele vai dizer, sabe qual a porrada vai para quem, Lívia? O cerimonial. Primeira porrada que vai levar na justiça. Agora, tem assim, eu avisei a empresa e avisei a quem estava fazendo, aí vai sobrar para ele. Porque quando vai abrir a sindicância, vai dizer quem foi o responsável da bagunça. Talvez é uma besteira isso, né? Mas não, né? Porque eles podem anular. E o cara que colou grau, que a empresa botou, que não tem responsabilidade, que não deveria estar ali, e ele pode dizer, ele vai agora colar grau, mesmo devendo. E agora? O problema é que, às vezes, é por isso que, quando tem instituição, quem assume estou falando cerimonial, tá, Lívia? Não mestre cerimônia, são coisas diferentes. O mestre cerimônia apenas conduz o script, ele não manda no script. Quem manda no script, na hora que vai mudar ou não, e aí, como um acordo com o presidente do evento, que é aquele que preside, ele vai dizer autorizo ou não autorizo. Ó, alguém gostaria de falar fora do script. Alguém pode ter pedido para o cerimonial. Aconteceu. Você autoriza essa pessoa a falar? Autoriza. Aí você inclui. Fora o script, quem não tem autorização, só quem autoriza é o presidente do evento. Mas o cerimonial tem que chamar a atenção dele, tá? Que a lei não permite. Entendeu, né, Lívia? Você vai dizer, olha, a lei não permite que isso aconteça, porque isso pode dar um processo judicial e a pessoa vai colaborar e vai chamar a responsabilidade. E a bomba vai sobrar para ele. Por isso que o Noga, lá em Monsenhor Gil, disse, na época da Indira, né? O Noga disse, segue o que diz a lei. Tchau, porque se ele autorizasse e a pessoa estivesse devendo, ela ia entrar na justiça e ia dizer, ela colou o grau. Como é que ela colou o grau oficialmente? Se não podia.
Aí ele caiu fora. Ele conhecia, ele disse, vou entrar nessa bomba. O problema, Lívia, é que eu acho que agora tem que ter um padrão com as empresas. Entendeu, né? Se é AD, se é para for regular, chamar a atenção. Olha, nós estamos indo, mas quem comanda o cerimonial é a UESP. E aí tem que chamar a atenção da empresa, né? Quando mandar tenha problema, não vamos responsabilizar, porque tem que seguir o protocolo na íntegra. Esse aqui é difícil, mas tem que começar a endurecer. Ninguém faz isso com a federal. Vai ver se na federal eles fazem isso. Uma banana, porque lá tem um cerimonial oficial deles. E eles exigem, é assim. É porque a gente precisa qualificar não só o nosso cerimonial, precisa qualificar também os diretores. Não qualificar, também dar orientações. Caso ocorra isso, proceda desse jeito. Já logo, Entendi sim, professor. problema jurídico. Né? Eu tive que barrar, Lívia. Eu era o mestre de cerimônia do evento que eu fiz em 2014, que me convidaram 7h30 da manhã para 9 horas. A pessoa que era a organizadora do evento queria falar depois do reitor. Eu digo, é a primeira que fala. Por precedência. É ela. Ela que é o do evento. E ficou brava. Disse, não fala. É esta a ordem e acabou. Eu poderia ter feito isso, mas eu conhecia. Sobrou para mim umas bombas, que eu via bagunça no roteiro, e mesmo assim eu tentei contornar, e depois na época o reitor brincou comigo, que é muito bom professor, mas vou dizer assim, mestre de cerimônia, não era o problema de mim. O problema é que eu fui lá para ajudar, como mestre de cerimônia, e sobrou para mim. E na próxima liga eu não faço mais dessas coisas assim. Muito obrigado. E a pessoa disse, o roteiro está tudo dominado, estava cheio de problemas. Quando eu olhei, eu digo, vige, como é que vai resolver isso? Entendeu, né? Porque não tinha cerimonial. Tinha o mestre de cerimônia, mas não tinha o cerimonial. Eu sei que às vezes não é fácil não, viu? Vai para essas bombas. Agora tem que começar a se impor. Por quê? Porque senão, Lívia, depois se tiver um problema jurídico, aí é muito fácil jogar a bomba para quem? Porque se vocês não tiverem, olha, eu mandei. Mas se tiverem presente o cerimonial, porque o mestre de cerimônia, ele conduz, ele não tem autoridade de mais nada, ele tem autoridade apenas de seguir o roteiro que está lá. E ele é subordinado ao cerimonial. Entendeu, né? Eu fui fazer da empresa uma vez, e eu fui subordinar a empresa. Não, faça. Vou embora, a empresa que se vire. Vamos lá. Mas colocaram muita gente e uma colação de grau com 40 pessoas demorou 3 horas quase, porque não tinha tempo de fala, não ficou determinado, de N coisas. Então, tudo isso tem que ser olhado. Eu sei que não é fácil, porque eu já vi muitas coisas, mas eu não posso culpar só o cerimonial, né? Mas tem que ser chamado a atenção, porque a empresa ela está subordinada, não a quem contratou, ela está subordinada às normas protocolares da instituição que ela tá fazendo a colação de grau. Ela tem o cerimonial dela, mas o cerimonial dela está subordinado ao protocolo acadêmico da universidade. O que quer dizer que pode ser suspenso e dizer a empresa não está cumprindo. E tem que dizer no ar mesmo, olha, ou vocês cumprem, a gente vai dizer, e a gente vai parar aqui e vai dizer que vocês não estão cumprindo a norma. O que quer dizer que essa norma é anulada. Esse ato é anulado. Porque existe um protocolo. Isso aí dá uma confusão porque o pessoal não entende, os formandos se revoltam, é uma briga imensa. Mas quando você vai fazer lá que tem a empresa, a primeira coisa, quem vai fazer, quem é um cerimonial da UESP ou da empresa? Porque a empresa está contratada para alguma coisa. É da EAD do outro. Chama atenção. Olha, quem é o líder? Manda documentado. E isso tem que ser seguido. Se não for seguido, é possível de anulação. Então, se caso der um problema, você vai ser responsabilizado até por perder o seu curso, porque ele pode perder o curso dele. Ele não tem noção disso, mas ele pode. Se ele fazer bagunça lá, que era alguém da turma, fazer bagunça, aquele ato dele pode ser anulado, ele pode perder o curso se abrir uma sindicância. Ele não tem noção, mas pode. Que é um desagravo, entendeu, né? E é um ato gravíssimo numa colação de grau ele fazer baderna. Ou
descumprir as normas. Pode ir para a justiça, mas aí você vai alegar o que foi feito. É por isso que a gente tem que prevenir antes o problema, né? Se acontecer, foi avisado. É coisa que aconteceu ontem, né? Avisaram a segurança, avisaram o governador, sentaram com ele, sentaram com a segurança, está tudo em beleza. Pediram reforço um dia antes e não foi feito, agora vai cacete. Por isso que o governador foi afastado do secretário e tem que prender o comandante da polícia. Ele tem que ser afastado do cargo e preso, porque ele disse que estava tudo ok. E ele sabia que ali tinha um problema grave e não cumpriu. Ele só fizeram. É tão provável que a primeira coisa que fizeram a polícia foi para onde? O Supremo. E me deu o recado: mande fazer, senão a gente vai mandar primeiro quem não fizer. E houve um erro também no Palácio Planalto, porque tem a segurança e tem a guarda do Exército fica lá. Alguém falhou, né? Aí, primeira coisa, vamos tirar esse povo tudo daí e depois a gente começa a fazer. Primeiro, tira e vamos prendendo. Tira e vamos prender, e vamos separar esses caras e cerca. Prenderam aí um bocadinho, né? E vão prender outros mais aí. E aí, quando o Estado vem, meu filho, com fúria, quem quiser que vá lá defender. Mas, viu, Lívia, eu sei que é chato, mas tem que começar a fazer isso. A empresa não te chama a atenção. Se der bagunça, deixa dar bagunça. Eles vão pagar o pato, porque não vão colar grau, e aí vai ter agora uma chamada. Eu sei que para quem está lá é difícil, mas de chamar a atenção, viu, Lívia, quem vai colar, quem vai dar o grau. Ele tem que ser chamado a atenção também. E por isso que quando a gente vai dizer assim, quem vai dar o grau, como é que está a empresa, como é que foi feito. Por exemplo, imagine, você vai lá e a empresa é responsável do som, e deu um pau no som. Eles são responsáveis. Eles são responsáveis na colação de grau oficial, ou seja, do protocolo. A bagunça lá foi da empresa. Você imagina se a empresa diz assim, não, qualquer um dá o grau? Pode? Não. Já não. Acontece. Porque só pode dar o grau dos quererem economizar e aí não pede água, não contrata o serviço de água. E o pessoal, a gente mora num estado muito quente, então o pessoal fica morrendo de sede. Por 2 vezes já aconteceu isso. Já aconteceu também da empresa não comparecer, só montar a ornamentação e no momento da cerimônia não ter ninguém para dar suporte. Assim, tem umas coisas assim que acontecem que é inadmissível. Mas, agora é hora de, entendeu? A partir de agora, fazer o checklist. Vocês têm que ter alguém se contratar, não tem que botar água, quem vai ser responsável. Então, só começa se tiver com esse checklist. Ó, vocês não estão cumprindo aqui, então não começa. Se vire. Senão o ato vai ser suspenso. É triste, mas tem que ser feito isso. Entendeu? Porque imagine, você chega lá e não tem nada disso. E o cara do presente vai dizer, cadê a água? A bomba vai jogar para vocês. Olha, só foi feito isso aqui e eles não fizeram. Só começa. Aí tem que alertar o presidente do evento e chamar o líder da turma. Aqui foi feito isso e vocês não cumpriram. Ou cumpre ou não começa o ato. Meu amigo, quando jogar a bomba, tá aqui. Resolva vocês. Já pensou se o som não funciona? Cadê o sistema de som? Como é que vai ser feito o ato? E não é papel do cerimonial da Oeste. É de quem lá que fez a contratação. Por isso que a gente está falando aqui do evento, contratação, etc. Mas se der um pau nisso, eles têm que se virar. É por isso que tem que chamar a atenção. É chato, viu, fazer evento, mas tem que chamar a atenção desse povo. Porque senão daqui a pouco, Lívia, a bomba vai ser jogada para quem está no cerimonial mesmo da Oeste, que não é papel dela. É de quem fez isso. Agora tem que chamar a atenção, né? De tudo isso. Ah, vou colocar qualquer um para dar o grau. Não, meu bem, aqui não é casa de mãe Joana, aqui tem RIP. Se o cara não vir, é suspenso o ato de colação de grau. Porque existem regras, então, na universidade, resoluções que dizem quem pode dar o grau. Eu não posso, porque eu sou diretor do departamento. Tem que ser alguém, o pró-reitor, reitor, vice-reitor, diretor de centro de campo. Então, tem regras. Agora, é preciso que a gente passe essas regras para essas pessoas, né? Por isso que é bom depois a gente sentar e fazer um checklist. Quem vai comandar tudo é a cerimonial da UESP, ou a gente só vai fazer o cerimonial protocolar e mestre de cerimônia, etc., vai ser alguém lá. Tem que sentar, saber quem é, entrar em contato com ele, perguntar se ele tem conhecimento. Não é que ele tem experiência.
experiência em fazer mestre de cerimônia é uma coisa, outra coisa é ter conhecimento técnico em fazer cerimonial e mestre de cerimônia. É muita coisa diferente. Eu posso fazer 30, mas eu tenho um conhecimento técnico disso, é outra coisa. Então, você olha, existe aqui uma formalização, um protocolo, tem que ser seguido. Ele segue ao cerimonialista. Quem está comandando o cerimonial? E ao presidente do evento. Se caso dê problema, vai sobrar para o cerimonial e vai sobrar para o presidente do evento. Porque ele não cuidou do básico. E muita gente acha que é só lá dar o grau e ir embora. Ele pode responder civil, né, e administrativamente pelo ato que ele deveria saber. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Se não tem, gente, até a próxima semana, tá? Continuando aí, vão dando uma lida, tirando alguma dúvida. A gente vai falar de hino nacional, o hino nacional, né? Depois vou trazer essas normas para vocês verem como funciona. Professor. Oi, Marco. Lá na plataforma não tem atividade do Encontro 3. Eu vou colocar ainda, tá? O 4 e o 3 eu vou colocar, e o 5 eu vou liberar ainda para vocês. Era para ter colocado, mas eu dou um prazo maior, não se preocupe isso aí, não. Eu vou liberar, acho que o 3, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu só ver aqui da atividade. O 1 está lá, o 2, mas não está o... Opa, isso aqui é... Não está também o material do Encontro 4 também, não. Tá. Eu vou passar para vocês. O material 4 já está, né? Não. É o livro, né? O livro é o material que está aí. Esse que eu estou dando hoje é o livro. É só seguir ali. É sobre o livro, não é o livro do Encontro 1, né? Porque aqui eles vai seguir até uma parte conforme o protocolo. Aí depois eu trago, quando eu falar de protocolo acadêmico, aí eu vou trazer outro material. Entendi. Aí segue ele, tá? Agora, realmente não está a atividade aí do Encontro 3. Eu acho que falta o vídeo do Encontro 4. Eu vou dar uma olhada nisso e libero para vocês, tá? Tá bom, tá certo. Qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Obrigado. Bom dia aí para vocês. Bom dia. Obrigado.